oração e ofereceu para enfrentar aquele gigante. Davi se ofereceu para enfrentar aquele gigante. Jovem, todos nós conhecemos a história de Davi. E o versículo 38 que nós lemos, Saul, rei de Israel, ele tentou equipar Davi colocando nele a sua própria armadura. Ele pegou a sua armadura e colocou em Davi. Isso mostra uma certa preocupação de Saul, né, em tentar proteger Davi. Porque ele ia guerrear contra aquele gigante. Mas também uma falta de entendimento espiritual da parte de Saul. Porque, irmão, não podemos entrar em uma batalha usando a armadura de outra pessoa. Não tem como nós entrarmos numa batalha, irmão, usando armas que não conhecemos, que não sabemos lidar. Precisamos conhecer as armas que temos em nossas mãos, precisamos ter uma armadura que possamos colocar e que ela possa se adequar ao nosso corpo, à nossa estrutura. Não tem como usar uma outra armadura que não seja a sua. Saul não teve olhos espirituais para ver que a verdadeira força de Davi vinha do Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro rei de Israel. O verso 39, irmão, que lemos, Davi tenta usar a armadura de Saul, mas logo percebeu que não conseguia se mover. Ele não conseguia se mover, se movimentar com aquela armadura. Saul era muito maior do que Davi. Ele não tinha como se mover. Aquela armadura era pesada. Aquele capacete ficava dançando na cabeça dele. Ele não conseguiu, irmãos, se mover com a armadura de Saul. E ele nunca havia usado tal equipamento antes. Ele nunca usou aquele equipamento, aquele tipo de armadura, aquela couraça, aquele capacete. Ele nunca tinha usado, irmão. E eu quero dizer para a igreja nesta noite, irmão, tem certo equipamento que nós precisamos estar utilizando todos os dias, para que nós possamos ter intimidade, para que nós possamos, no momento da batalha, você poder usar aquele equipamento com sabedoria, com destreza, com habilidade. E há 3 tipos de equipamento, irmão, que o crente precisa ter em mãos, precisa saber, precisa lidar bem. A palavra de Deus é a primeira arma, o primeiro equipamento que nós precisamos usar bem. Precisamos usar bem, irmãos, o jejum, e precisamos usar bem a oração. Sem essas três coisas, essas 3 armas, irmão, não temos como entrar para uma luta, para uma batalha. Não temos como guerrear. Isso, irmão, simboliza a importância de estarmos cingidos com o cinto da verdade. Davi poderia pensar, né, o seguinte: foi o rei que me colocou essa armadura. O rei me cedeu a armadura dele para que eu pudesse lutar. Ele colocou a armadura em mim. Se eu não usar, eu posso estar afrontando ao rei. Mas Davi, ele foi verdadeiro. Davi, ele foi sincero. Davi, ele não se deixou, irmão, paralisado. Ele falou: esta armadura não serve para mim.
Ela não cabe, não dá, eu não consigo me movimentar, eu não consigo me mexer. E tirou a armadura do rei. Irmão, não queira ser igual ao outro. Não queira usar a armadura do outro, porque não vai dar em você. Não vai dar, irmão. A armadura que reveste o seu irmão não é a mesma que vai te revestir. A armadura, irmão, que vai revestir o teu irmão é uma, a que vai te revestir é outra. Davi foi contra o gigante em nome de Deus, em nome do Deus de Israel, usando as armas que ele estava acostumado a usar. Ele usou aquilo que ele estava acostumado a usar, aquilo que ele sabia usar. Você não vai, irmão, se revestir para a batalha espiritual usando a armadura de outra pessoa. Não tem como. Para estar revestido do Espírito Santo, irmãos, tem que ser uma experiência única e sua. Uma experiência sua própria. Você precisa forjar a sua armadura, forjar as suas armas. Para essa luta, irmão, como nós lemos no começo, é uma luta espiritual. Temos que deixar, irmãos, muitas vezes, amém? Algumas coisas precisamos realmente buscar e nos revestir dessa armadura. Eu sei que é importante, irmão, nós às vezes dividirmos aquilo que estamos sentindo, que estamos passando, amém? Com alguém. Você tem que ter alguém que você possa, de confiança, que você possa chegar, né, e se abrir. Mas tem coisas que é você e Deus. É sua experiência com Deus. É você se revestir do Espírito Santo. Você e Deus. Versículo 40. Davi, então, escolhe as suas próprias armas. Ele escolhe as suas armas. Ele pega o quê? O seu cajado, 5 pedras lisas e a sua funda. Davi, irmãos, ele vai lá no rio, ele pega 5 pedras lisas, né? Ele já tinha pego o seu cajado, e pega a sua funda, e ele vai contra aquele gigante. Ele vai contra aquele gigante, irmãos. Amém? E a armadura que Davi está usando é a armadura da fé. É a armadura da fé, irmão. É a armadura da coragem, da verdade. E Davi se coloca ali, irmãos, contra aquele gigante. Mesmo quando aquela armadura de Saul não deu, que ele não conseguia se mover, não conseguia andar, ele não se deixou se abater por isso. Ele permaneceu inabalável na fé que ele tinha no Deus vivo. Davi usa, irmão, o que sabe, aquilo com que ele, né, tem o que? Está familiarizado. E fica confortável para ele e para a batalha. Irmão, quando nós dominamos a palavra, quando nós dominamos o jejum, a oração, a batalha, irmãos, nós vamos para a batalha confortável. Porque vamos certo da vitória. Quando nós temos, irmão, essas armas, temos fé no Deus que servimos, dominamos a oração. Irmãos,
irmão. Ele não é para que eu conquiste uma casa, para que eu conquiste um carro. Você pode até